Há mais de 100 anos atrás, o Campeonato de Portugal, o torneio que antecedeu tanto a Liga Portuguesa como a Taça de Portugal, estava completamente ao rubro. Depois de Porto e Sporting conquistarem a primeira e segunda edição do troféu respectivamente, era a vez de novos nomes, cada vez mais surpreendentes, surgirem a vencer o torneio. Recapitulando as regras, cada região de Portugal apurava apenas um participante, normalmente o vencedor da competição a nível do distrito. Este ano, nos campeonatos de Braga, Coimbra, Madeira e Porto, ganharam os do costume. Sporting de Braga, Académica, Marítimo e Futebol Clube do Porto apuravam-se então para mais uma edição do Campeonato de Portugal. No Algarve aparecia um novo campeão. O Olhanense surgia como uma força a ser temida, com 9 vitórias em 9 jogos e 33 golos marcados contra 5 sofridos a nível regional. Mas foi em Lisboa que se deu uma derradeira série de surpresas. O Sporting vinha de uma excelente época em 22-23, talvez a melhor da sua história até então, tropeçou de forma incrível nesta temporada, pondo fim à sua era de invencibilidade, ao permitir derrotas contra Belenenses, Benfica e até mesmo o Império durante a temporada regional. Os 4 primeiros classificados do Campeonato de Lisboa acabaram separados por apenas um ponto. O Benfica continuou a herdado do título pelo 4º ano consecutivo, numa má senda que não parecia ter fim. O Belenenses ficou mais uma vez a um palmo do seu primeiro campeonato lisboeta, e no fim foi o improvável Casa Pia quem agarrou o primeiro lugar. No entanto, havia uma regra peculiar que existia no Campeonato de Lisboa nesta altura, em que o campeão só seria decidido na tradicional finalíssima entre o vencedor da primeira e o vencedor da segunda divisão lisboeta. Nos anos anteriores tinha ganho o favorito da primeira divisão. Neste ano, no entanto, as surpresas continuaram. O Vitória de Setúbal, que nesta altura ainda competia na segunda do Campeonato de Lisboa, arrancou o título à equipa de Cândido Oliveira, cuja derrota deixou a capital sem representante no Campeonato de Portugal, seguindo assim o Clube de Setúbal para a prova nacional. Para além destes, havia também novos representantes distritais, como o Sporting Clube de Tomar, o recém-criado Porto Alegrense e o histórico Vianense de Viana do Castelo. Tudo apontava então para um ano de facilidades para os senhores do Norte no Campeonato de Portugal. O Futebol Clube do Porto era de longe a equipa mais galardoada e vencedora presente nesta terceira edição, com um plantel recheado de alguns dos maiores nomes do futebol português na altura, como Tavares Bastos, Vélez Carneiro, Alexandre Cal e o luso-inglês Norman Hall. Novas regras de formato foram introduzidas para corrigir as falhas dos anos anteriores. Em primeiro lugar, apenas o Marítimo poderia apurar-se diretamente para a meia-final, por motivos logísticos. Os restantes clubes iriam ser postos frente a frente com base no critério de proximidade entre as respectivas regiões. Deste modo, o Vianense enfrentou o Braga num duelo do Minho, vencendo por 2-0, enquanto que o Porto Alegrense era goleado pelo Tomar por 9-0. Os outros dois jogos eram de grande interesse. Primeiro, o Futebol Clube do Porto defrontava a Académica de Coimbra, finalistas da edição anterior, num duelo renhido. Apesar de apanharem um susto, estando a perder 2-1 a certa altura, os azuis e brancos acabaram por confirmar o favoritismo e dar a volta à partida. Por fim, o Vitória de Setúbal media forças com o Olhanense, com os campeões de Lisboa em título que tinham roubado a vaga aos gigantes da capital a entrarem como favoritos. No entanto, os surpreendentes campeões de Lisboa foram também eles surpreendentemente eliminados pelos algarvios, que começavam assim a sua brilhante caminhada no torneio. Na ronda seguinte, o Porto jogaria com o Vianense. Os azuis e brancos iriam novamente facilitar e deixar o Vianense adiantar-se no marcador, antes de dar a volta, graças a uma grande exibição de Augusto Freire. Já o Olhanense viajou até Lisboa para se encontrar com o Tomar. Os algarvios não deram hipótese e venceram a partida por uns impressionantes 6-0. O público lisboeta, que se via sem clube para apoiar nesta edição do torneio, começou a adotar o irreverente Olhanense como o seu predileto. Segundo os jornais da altura, o Clube de Olhão ganhava e encantava, com o seu médio Raul Tamanqueiro a tornar-se um dos preferidos do público. Mas antes de seguir diretamente para a final com o Futebol Clube do Porto, tinha calhado em sorteio que o Olhanense ainda teria de enfrentar os madeirenses do Marítimo. E mais uma vez, a turma do Algarve não desiludiu. Novamente em frente ao público lisboeta, encantaram com o seu futebol perfumado para a época e venceram a partida por uns categóricos 5-1. A final entre algarvios e portuenses, marcada para 8 de junho, seria disputada no Campo Grande em Lisboa, facto que em nada terá agradado o Futebol Clube do Porto. Com a rivalidade Norte-Sul ainda bem acesa, era sabido que Lisboa era tudo menos neutro em relação ao Clube do Norte. E com o Olhanense a encher o olho dos amantes de futebol na capital durante as semanas anteriores, estava claro que o ambiente não seria de todo favorável aos azuis e brancos. Dado o apito inicial, o jogo foi bem disputado de parte a parte, com 2-2 como resultado ao intervalo. No entanto, a segunda parte só deu ao Olhanense. O favoritismo do Futebol Clube do Porto de nada lhe valeu. O excelente futebol, aliado ao público lisboeta, levou os algarvios à vitória por 4-2. Desta celebrava o maior feito da história do Clube de Olhão. Esta final foi a primeira a contar com a presença do Presidente da República Teixeira Gomes, que no final do encontro felicitou as duas equipas e a equipa de arbitragem, dirigindo as especiais palavras de felicitação a Raul Tamanqueiro, a estrela que tinha iluminado o torneio. O Futebol Clube do Porto chegou à quarta edição do Campeonato de Portugal extremamente motivado para conquistar o seu segundo título na competição. Depois de mais uma época tranquila a nível regional, o plantel azul e branco e a cidade do Porto vivenciaram uma tragédia.
A 2 semanas do início do torneio, Vélez Carneiro, figura importantíssima da equipa das últimas 4 épocas, foi morto a tiro em plena luz do dia. Depois do funeral, assistido por milhares no campo da Constituição, não haveria outro pensamento na mente dos jogadores do Futebol Clube do Porto, senão o de dedicar a conquista do Campeonato de Portugal ao falecido colega. Os azuis e brancos contavam com a orientação técnica de Ákos Tesler, um treinador húngaro contratado a peso de ouro. Ainda assim, a concorrência não ia ser fácil de derrotar. A Sul, os seus habituais rivais do Sporting, sagravam-se campeões de Lisboa pela terceira vez em 4 anos. Com o adeus de Francisco Strompa ao futebol, o campeonato regional foi mais uma vez disputado a 4 com Belenenses, Benfica e Casa Pia, a terminarem todos a 3 pontos ou menos dos Leões. Os restantes participantes do Campeonato de Portugal eram basicamente os mesmos de anos anteriores, com a estreia adicional do Distrito de Aveiro, representado pelo Sporting de Espinho, e o distrito de Vila Real, que deveria ter sido representado pelo Vila Real Sport Clube, que não conseguiu comparecer à primeira eliminatória. O mesmo aconteceu com o Sporting, que beneficiou da desistência dos Leões de Santarém. De resto, o Braga perdia novamente com o Vianense, o estreante Espinho vencia a Académica de Coimbra e o Olhanense goleava o Alentejo FC de Porto Alegre. Sporting e Espinho tiveram sorte no sorteio e ficaram ainda isentos de jogar a segunda eliminatória, seguindo diretamente para as semifinais. Coube ao Olhanense, ainda com a mesma equipa maravilha campeã em título, novamente enfrentar e derrotar o Marítimo, enquanto que o Vianense caía tal como no ano anterior frente ao todo-poderoso Futebol Clube do Porto por 4-1. Seguia a competição para as semifinais sem grandes surpresas. O Porto continuava a cilindrar, aplicando mais um 4-1 ao Espinho para chegar à final. A equipa de Tesler praticava um futebol espetáculo a gosto dos seus adeptos. Pareciam cada vez mais esquecer-se do alto ordenado do técnico húngaro. Já na outra meia-final reinou a polémica. O jogo era dos mais aguardados do ano, o grande Sporting contra o irreverente Olhanense. Ainda assim, a partida acabou por desiludir, com o resultado a manter-se nos 0-0 durante quase todo o encontro. Foi então que no minuto 90, o árbitro da partida assinalou um penalti a favor do Sporting, que seria de imediato convertido em golo por Filipe dos Santos. Aparentemente, toda a imprensa na altura, incluindo até mesmo a Lisboeta, concordou que o penalti era inexistente. A equipa do Sporting, em pleno Campo Grande, saiu assobiada pelos próprios adeptos da cidade, que não se reviam naquela forma de vencer. O próprio capitão do Sporting, Jorge Vieira, optou por pedir desculpas publicamente à equipa do Olhanense, admitindo que se tinha tratado de um erro de arbitragem. Não obstante, a final de 1925 iria então ser uma reedição da final de 1922 e da meia-final de 1923, o já inevitável Sporting-Porto. Mas antes disso, como não podia deixar de ser, houve vários dias de polémica já acerca da localização do encontro. O Sporting queria que o jogo fosse jogado em Santarém ou Coimbra, mas o Porto foi intransigente e disse que apenas aceitaria jogar em Viana do Castelo. A UPF tomou partido pelos azuis e brancos e o encontro ficaria assim marcado para o campo de Monserrate, em Viana. Teve de ser rapidamente melhorado para acolher um jogo daquela dimensão. O público da partida era maioritariamente parcial ao Futebol Clube do Porto, dado o fator proximidade. Os nortenhos entraram com vontade e adiantaram-se no marcador logo aos 14 minutos, e a resposta do Sporting só viria na segunda parte com o golo de Jaime Gonçalves. No entanto, logo 9 minutos depois, o árbitro assinalou penalti por mão na bola do defensor leonino. Entre os lisboetas havia uma revolta extrema e alegava-se que o árbitro se havia deixado influenciar pelo público. Para quem acredita em karma, este seria o desfecho adequado após a polémica meia-final com o Olhanense. Mas seja como for, apesar de grandes protestos dos jogadores do Sporting, o penalti seria mesmo marcado e o Porto sagrar-se-ia campeão de Portugal pela segunda vez e mais uma vez contra o Sporting, com uma festa enorme nas bancadas. Uma singela dedicatória ao falecido camarada Vélez Carneiro. O futebol continuava a consolidar-se no país, com 13 distritos e regiões autónomas a terem já a sua própria competição regional. Em Lisboa, o futebol crescia de tal maneira que a quantidade de clubes forçou uma nova mudança de formato. Desaparecia a tradicional final entre primeira e segunda divisão, que tinha visto coroar o Vitória de Setúbal 2 épocas antes, e a primeira divisão era então alargada para 8 equipas. Entre eles, o favorito era sem dúvida o Sporting, campeão crónico da primeira metade da década de 1920, e 3 vezes finalista do Campeonato de Portugal. Em busca de destronar os Leões e conseguir um apuramento para o Campeonato de Portugal, estavam, como já era hábito, o Benfica, o Belenenses, o Casa Pia e o Vitória de Setúbal. Este ano teve ainda a estreia na primeira divisão lisboeta, do Carcavelinhos e do União de Lisboa, clubes que viriam também a ter a sua importância no futebol português nas décadas seguintes. Este seria um ano atípico para o Sporting no campeonato da capital. Os Leões começaram fortes como esperado, mas foram perdendo vapor, entrando numa série de 5 jogos sem vencer após a passagem de ano, que os viu relegados para o segundo lugar. Os encarnados viviam mais uma época desapontante, ficando em quinto lugar, sem conseguir mais que 2 vitórias seguidas durante a época. E depois de 5 anos seguidos sem conquistar o campeonato de Lisboa, era o fim da era de Cosme Damião como treinador do Sport Lisboa e Benfica, deixando o cargo após 18
18 anos de glórias como líder das Águias, que o imortalizaram na história do clube. Um adeus sentido, mas necessário. Por sua vez, o belenenses de Artur José Pereira, após 6 anos de chegar muito perto do primeiro lugar sem o alcançar, desta vez não ia mesmo deixar escapar o título de campeão, com vitórias suadas frente a Benfica e Sporting a assegurar a derradeira conquista. A norte, o Porto indicou alguma fraqueza e teve um campeonato mais disputado que o costume, com o Boa Vista a ficar apenas a um ponto dos hegemónicos azuis e brancos no campeonato da Invicta. De resto, para a quinta edição do Campeonato de Portugal, renovaram o seu apuramento o Marítimo, o Olhanense, o Espinho, o Braga, o Vianense, os Leões de Santarém e o Vila Real Sport Clube. Estreavam-se na competição o Estrela de Porto Alegre, o Luso-Beja e o União de Coimbra. O Futebol Clube do Porto goleou o Vila Real com 8 golos de Norman Hall, enquanto o Belenenses fez o mesmo frente aos Leões de Santarém. No duelo alentejano, o Luso-Beja venceu o Estrela de Porto Alegre e seguiu para play-off com o Olhanense, com o qual perderia por 5-0. No Minho, o Braga conseguiu finalmente avançar para lá da primeira eliminatória, vencendo os vizinhos rivais do Vianense pela margem mínima, enquanto que o Espinho vencia novamente o representante de Coimbra num jogo intenso. Na eliminatória seguinte não houve surpresas, com o Belenenses e o Futebol Clube do Porto a vencerem os seus adversários Espinho e Braga, de forma clara e inequívoca, avançando para umas meias finais previsíveis com Porto, Lisboa e Algarve, as 3 regiões do topo do futebol português, a assegurarem o seu lugar. Dizia a opinião futebolística da altura que o pobre Marítimo podia contar-se como sortudo de estar na companhia dos outros 3 representantes, sendo apenas um clube da longínqua Ilha da Madeira que ele tinha chegado por beneficência. No entanto, como vimos em épocas anteriores, e continuaremos a ver nas épocas seguintes, o Campeonato de Portugal era uma competição que tendia a sorrir aos subestimados. Se no ano anterior a UPF tinha tomado partido a favor do Futebol Clube do Porto, este ano iria dificultar a vida aos azuis e brancos. Talvez alguns elementos da comitiva portista tenham celebrado ao ver que iriam defrontar o Marítimo, teoricamente o adversário mais fraco nestas semifinais, mas terão com certeza perdido o sorriso quando viram o local do jogo. A UPF, talvez com gosto para o drama, terminou que a partida entre Porto e Marítimo se disputaria em Lisboa, enquanto que o encontro entre Belenenses e Olhanense iria ocorrer na cidade do Porto. Os campeões do Porto e Lisboa seriam assim testados com um ambiente hostil. O estreante Belenenses iria sobreviver por pouco contra o Olhanense, com uma vitória pela margem mínima. Já em Lisboa, dar-se um dos maiores choques dos primórdios das competições nacionais. O resultado da meia-final foi Futebol Clube do Porto 1, Marítimo 7. A derrota lisboeta na final do ano anterior, para muitos injusta, ainda estava fresca nos adeptos da plateia, que não se cansaram de insultar e denegrir os visitantes do Norte. Talvez afetados perante o ambiente, a turma azul e branca sucumbiu e foi esmagada pelos madeirenses. Segundo os jornais da época, podiam até ter sido muito mais, numa tarde de delírio para as bancadas lisboetas e pesadelo para os jogadores portistas. Quando a notícia chegou ao Porto, a mesma foi recebida com total choque pelos adeptos azuis e brancos. Grupos de sócios começaram a protestar violentamente, rasgando os cartões de associados, queimando bandeiras e dirigindo ameaças e insultos a jogadores, dirigentes e, mais que todos, ao técnico húngaro Ákos Tesler, que acabou despedido depois do resultado. Inesperadamente, a comitiva madeirense teve de fazer um grande esforço financeiro para permanecer no continente durante mais 2 semanas até ao dia da final. A UPF, como sempre adepta do drama, marcou o jogo decisivo para o campo do Amial no Porto, o que naturalmente gerou descontentamento entre os jogadores e dirigentes do Belenenses. Os belenenses receavam uma esperada má recepção e protestaram contra o local escolhido. Apesar disso, a UPF manteve a decisão e a equipa lisboeta viajou contrariada para o Porto, onde, como previsto, tal como o Futebol Clube do Porto em Lisboa umas semanas antes, foi recebida com grande hostilidade pelo público local. Os adeptos portuenses, esquecendo a recente humilhação do Futebol Clube do Porto, apoiaram os madeirenses durante todo o jogo. Depois de um penalti desperdiçado pelo Marítimo, o intervalo ditava um 0-0 entre as duas equipas. Ao minuto 55, os madeirenses marcam de bola parada contra a corrente da partida e adiantam-se no marcador. E 5 minutos depois, alargam para 2-0, pondo um prego no caixão dos sonhos do Belenenses. Os jogadores do Belenenses, entre os insultos e provocações do público, reclamaram uma irregularidade no segundo gol do Marítimo. Augusto Silva chegou a puxar o árbitro pelo braço e, consequentemente, foi expulso da partida. No entanto, o jogador recusou-se a sair de campo e depois de vários minutos de um ambiente tenso, o árbitro deu a partida como terminada e a vitória foi atribuída ao Marítimo depois de uns polémicos 60 minutos de jogo. Os jogadores do Marítimo foram presenteados com 2 festas, primeiro no Porto pelos adeptos do Norte e dias mais tarde quando chegaram a casa. A Ilha da Madeira parou por completo para receber os seus heróis, num dos momentos mais altos, quiçá o mais alto, da história dos verde-rubros. Em 1926, o futebol português vivia uma crise de credibilidade. Das 5 primeiras edições do Campeonato de Portugal, 4 tinham acabado em polémica, com reclamações dos clubes quanto à escolha da localização da final ou quanto às arbitragens dos mesmos. Apesar do entretenimento histórico que estas quesílias nos proporcionam hoje, a União Portuguesa de Futebol, que este ano mudaria o seu nome para Federação Portuguesa de Futebol, necessitava nesta altura de fazer mudanças drásticas à sua principal competição.
Acontece então a mudança de formato mais radical desde a concepção do torneio. A partir desta época passam a competir várias equipas do mesmo distrito no Campeonato de Portugal. Isto era algo que as principais figuras da Associação de Lisboa há muito já tinham pedido. Com as devidas exceções, era no Campeonato de Lisboa que estavam as melhores equipas do país. No entanto, a maioria ficava de fora da maior competição portuguesa de futebol, visto que havia apenas espaço para uma vaga por região. Com esta mudança, grandes da capital que estavam por um motivo ou outro arredados do título lisboeta, Benfica, podiam finalmente participar na competição. E os critérios de apuramento eram assim alargados e deixados ao critério das várias associações. Esta mudança disparou o número de participantes e jogos no Campeonato de Portugal, com o torneio a ficar cada vez mais parecido com a Taça de Portugal de hoje em dia. Não obstante, os campeões regionais continuavam a ter o seu prestígio. Em Lisboa, este era mais um ano atípico, com os principais nomes da capital a perderem para a segunda conquista do Campeonato de Lisboa pelo Vitória de Setúbal. O Benfica ainda estava a reconstruir-se depois da saída de Cosme Damião. Já o Sporting entrava em crise financeira e desportiva, perdendo alguns dos seus melhores jogadores para a equipa setubalense que viria a sagrar-se campeã. E o Belenenses parecia voltar ao seu habitual e já frustrante segundo lugar. Esta época foi por isso uma grande despedida do Vitória ao Campeonato de Lisboa, já que na época seguinte passariam a participar junto com o Barreirense e outras equipas do sul do Tejo no novo Campeonato de Setúbal. No resto do país, os campeões foram todos os mesmos do ano anterior, sem grandes surpresas. No entanto, com o formato alargado, este ano seria brindado com uma grande lista de estreantes na competição. Entre eles, nomes sonantes como o já referido Benfica, de Lisboa, o Boa Vista, o Leixões e o Salgueiros do Porto e o Portimonense do Algarve. De forma resumida, pode-se dizer que a primeira eliminatória não correu bem aos clubes fora dos grandes centros urbanos. Com o avançar do torneio, a superioridade dos emblemas do Porto e Lisboa acentuou-se desde logo, com os oitavos de final a contar apenas com a Académica e o Braga como os únicos dois clubes não pertencentes às duas principais associações. A principal surpresa foi a eliminação do prestigiado Olhanense, numa partida de loucos que acabou 9-4 a favor do singelo Barreirense, que tinha ganho vaga no torneio após subir da segunda para a primeira divisão lisboeta, e era nesta altura orientado pelo galardoado treinador Augusto Zabo, que tinha sido despedido ainda esta época pelos maus resultados no Sporting. O mesmo Sporting que, apesar de desvirtuado, bastava bem para ir dominando a concorrência e goleou a Académica de Coimbra sem espinhas por 9-1 nos oitavos. O Benfica estreou-se com uma vitória suada frente ao Sporting de Braga, que apesar de lutar valentemente, não foi desta que avançou mais longe. No entanto, o resto destes oitavos de final continuaram mesmo foi a servir de palco para a rivalidade Norte-Sul, que teve mais 4 edições de grande interesse. Primeiro, o Vitória de Setúbal venceu o Salgueiros, num jogo que até esteve perto de ser repetido por vários erros de arbitragem a favor do Vitória. Depois, o Império despachou o Sport Progresso por uns perentórios 7-0, e o Barreirense continuou a sua caminhada inesperada, eliminando o Boa Vista no Porto por 2-0. Mas o jogo de cartaz era a final antecipada a ser jogada entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses, que iria ocorrer no campo da Pavilhã em Lisboa, terreno favorável aos Azuis de Belém. Os portistas desta vez não se iriam deixar afetar pelo ambiente e começaram a vencer por 2-0. No entanto, foi então que apareceu a mítica lenda belenense. Pep, o miúdo maravilha, estava endiabrado e iria bisar na partida para levar o jogo para prolongamento e ainda marcar o 3-2 nos 30 minutos adicionais. Segundo se queixaram os azuis e brancos, o golo da igualdade, que já só surgiu aos 90, estava em claro fora de jogo, assim como o golo da virada no prolongamento. No entanto, de pouco serviu. O Futebol Clube do Porto estava mesmo eliminado e o restante campeonato seria disputado por Marítimo e 7 clubes da Associação de Lisboa. Nestes quartos de final, os madeirenses campeões em título iriam enfrentar o Belenenses numa repetição da final do ano anterior. O clube de Belém teve bem mais do que uma vingança e esmagou o Marítimo por uns humilhantes 8-1. Não seria de todo um novo ano de festejar na Ilha da Madeira. De resto, o Sporting foi eliminado pelo seu némesis deste ano, o Vitória de Setúbal, que lhes tinha ficado com os jogadores, o Campeonato de Lisboa e agora os eliminava do Campeonato de Portugal. O Benfica eliminava o Carcavelinhos e o Barreirense eliminava o Império, avançando-se assim para uma meia-final de 4 clubes da Associação de Lisboa. No confronto a sul do Tejo, reinou de novo a polémica. Ao intervalo, Augusto Sabo e a turma do Barreirense abandonaram a partida, alegando que os jogadores adversários, que venciam por 1-0, estavam a ter uma conduta demasiado violenta, com abuso de entradas duras que o árbitro estaria a deixar por sancionar. O Vitória de Setúbal avançaria assim para a final depois de apenas 45 minutos de jogo. Depois, Belenenses e Benfica encontraram-se para a segunda meia-final, talvez no duelo mais importante até então, entre os dois emblemas. A partida terminou 0-0 e seguiu para prolongamento, onde com golos de Silva Marques e Pep, o Belenenses desfez a igualdade, deixando para trás o meritório estreante encarnado para disputar a final com o Vitória de Setúbal. Campeão e vice-campeão de Lisboa iriam então jogar na véspera de Santo António a aguardada final. Segundo as crónicas, a primeira parte terá sido dominada pelos setubalenses. Tinha o vento a seu favor, mas não conseguiram concretizar. Já na segunda parte, o vento estaria a favor dos rapazes de Belém, que aproveitaram para se adiantar no marcador aos 63 minutos e fazer ainda mais 2 golos ao cair do pano, vincando o resultado num expressivo 3-0. O Belenenses, equipa composta por algumas das maiores estrelas da altura e orientada por um dos maiores nomes da história do futebol português, dizia finalmente adeus aos segundos lugares do passado e sagrava-se então campeão de Portugal.
Já fazia um tempo que os eternos rivais, Sporting e Benfica, não disputavam o campeonato de Lisboa de forma acesa entre os dois. A década de 1920 tinha visto vários outros clubes da capital quebrarem o duopólio que tinha marcado a década anterior. O Belenenses, em especial, desde a sua fundação, que se tinha vindo constantemente a afirmar como um clube na mesma dimensão dos outros dois gigantes, culminando na conquista do Campeonato de Lisboa de 1926 e agora do Campeonato de Portugal de 1927. Esta época, com o Vitória de Setúbal a abandonar o Campeonato de Lisboa para disputar e vencer o recém-criado Campeonato de Setúbal, o futebol lisboeta afunilou nos três grandes da capital, com o Benfica mais competitivo, após a contratação do avançado craque Vítor Silva. Este ano, os Leões, apesar das dificuldades atravessadas nos 2 anos anteriores, entraram a matar, vencendo todos os jogos da primeira volta. No entanto, uma derrota no estádio das Amoreiras para o eterno rival deixou os encarnados, que iniciariam uma segunda volta também invicta, relançarem o campeonato. No final, a tabela classificativa tinha Benfica e Sporting empatados com 37 pontos cada, e o Belenenses, em terceiro, a apenas um ponto de tripartir a liderança. Não havendo desempate por golos, haveria lugar para uma finalíssima entre Sporting e Benfica, para relembrar os bons velhos tempos da Primeira República. Desta vez, quem sairia com a memória mais feliz seriam os Leões, que venceriam a tal finalíssima por uns 3-0, que não deixava margem para dúvidas, conquistando assim o seu 6º campeonato de Lisboa. Este campeonato de Portugal seguiria o mesmo formato do ano anterior. A primeira eliminatória não trouxe surpresa nenhuma de notar. Apenas goleadas contundentes, tais como a do Sporting ao Torres Novas por 18-0, do Futebol Clube do Porto ao Vila Real Sport Clube por 3-1 ou do Boa Vista ao Vilmoinhas por 8-0. Nos oitavos de final, o Futebol Clube do Porto tombou de forma chocante pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, podem-se contentar que não caíram às mãos de um clube lisboeta, perdendo antes contra um dos seus clubes vizinhos. O Salgueiros surpreendeu tudo e todos ao eliminar um dos grandes favoritos à competição. Entretanto, os clubes de Lisboa e Setúbal passavam um rolo compressor sobre o resto da concorrência, e os quartos de final seriam mais uma vez dominados pelos emblemas das duas regiões. No primeiro jogo, continuaria a tradição dos revanches de finais de anos anteriores. Desta vez, o Vitória de Setúbal levaria a melhor sobre o Belenenses. Segundo os jornais da altura, o jogo descambou para a violência de parte a parte, resultando em várias expulsões. No fim, venceria o Vitória por 4-1, que assim se vingava da derrota da final do ano anterior. Já o campeão lisboeta, Sporting, vencia o Barreirense tranquilamente por 5-0, e o Carcavelinhos deslocava-se ao Porto para esmagar o pobre Salgueiros. Bem menos tranquila foi a vitória do Benfica sobre o representante da Madeira. O estreante na competição, União da Madeira, mostrou logo ao que vinha ao colocar-se em vantagem aos 18 minutos, e ampliar para 2-0 5 minutos depois, silenciando a plateia lisboeta. No entanto, a equipa de Ribeiro dos Reis nunca se deu por vencida, com o técnico a ordenar uma ofensiva avassaladora. Ao minuto de 75, o Benfica ainda perdia por 3-2, quando o Mário de Carvalho bisou na partida e virou o resultado a favor dos encarnados, para vencer um jogo de loucos. Nas meias finais estavam então 3 dos reconhecidos melhores clubes do país, os eternos rivais Sporting e Benfica, e também o sempre ameaçador Vitória de Setúbal. E depois havia o Carcavelinhos, uma equipa da primeira divisão lisboeta com uma história relativamente recente e sem grandes feitos a nível regional ou nacional para contar. O seu plantel era composto por operários do bairro de Alcântara, entre os quais a sua maior estrela, Carlos Alves, avô de João Alves e o primeiro a ter o cognome de Luvas Pretas. Mas apesar do Carcavelinhos ter o apoio entusiástico das suas gentes, não era visto como um dos grandes clubes de Lisboa, ao contrário dos seus ilustres vizinhos. Ora então, quando o sorteio ditou que o Sporting jogaria com o Vitória de Setúbal e que o Benfica iria defrontar o Carcavelinhos, todos se preparavam para ver na final uma reedição da finalíssima do Campeonato de Lisboa, a opor os históricos rivais da capital. No entanto, como já vimos várias vezes, no Campeonato de Portugal, a estrelinha tende a cair para os subestimados. Com um futebol artístico e dinâmico para a altura, o Clube de Operários fez uma segunda parte de sonho na meia-final contra os encarnados, vencendo por 3-0 e eliminando as Águias, que mais uma vez viam as suas esperanças cair por terra na meia-final. O fim do sonho de uns era o começo do sonho de outros. O Carcavelinhos, acontecesse o que acontecesse, já tinha feito uma caminhada digna de ficar para os livros de história na competição, chegando à final contra todas as expectativas. Na outra meia-final, o Sporting tinha derrotado o Vitória de Setúbal por 3-1, e depois de uma época com os Leões de novo esmagadores, derrotar os pequenos valentes do Carcavelinhos parecia apenas uma formalidade. Mas antes da grande final, os Leões perderam o foco. Os jogadores do Sporting pareciam estar com a cabeça do outro lado do Atlântico, com uma viagem marcada para uma prestigiada digressão ao Brasil, a convite do Fluminense, que partia logo no dia seguinte. Este momentâneo lapso de concentração foi a brecha que o Carcavelinhos precisava para escrever o seu nome nos livros de história como campeão português. Ao que tudo indica, terá sido uma partida disputada, com um golo do Carcavelinhos aos 20 minutos, a colocar os operários em vantagem ao intervalo. Na segunda parte, o Sporting conseguiu igualar e os ânimos ficaram tensos com confrontos físicos entre os jogadores durante alguns minutos. Mas serenada a situação pelo árbitro, continuou o jogo e o Carcavelinhos voltou a adiantar-se no marcador. Finalmente, aos 75 minutos, surge a machadada final, com os rapazes de Alcântara a fazer o 3-1. Com o apito final, dava-se o culminar de uma caminhada virtuosa e mágica por parte do pequeno clube, que encontrava o ponto de exclamação em mais uma história de David contra Golias no Campeonato de Portugal.
Quanto à digressão brasileira do Sporting, a mesma acabaria com resultados desportivos desapontantes, para dizer o mínimo. Mas nem tudo era mau na imagem de Portugal lá fora. A esquecida seleção nacional assinalou neste ano a sua primeira grande façanha, nos Jogos Olímpicos de Amsterdão. Mas essa é uma história que fica para o próximo episódio. Obrigado a todos e não se esqueçam de subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.